orar, você pode orar pela minha vida. Estende as suas mãos aí, faça essa oração em nome de Jesus. Senhor amado, eu estou, Pai, diante da tua presença, Deus, nesta manhã. Com gratidão, Senhor, com alegria, Deus, por poder estar diante do Senhor, por poder mais um dia, Senhor amado, acordar com fôlego de vida, com saúde, ó Deus, e poder estar diante do Senhor, juntamente com os meus irmãos, ó Pai, para que possamos hoje juntos desfrutar de uma palavra, Senhor, palavra de renovo, de restauração, uma palavra de ânimo, Senhor amado, que vem de encontro com as nossas vidas nesta manhã, ó Pai. Que o Senhor seja, Senhor amado, com a minha vida, que o Teu Espírito Santo se mova em mim, através de mim, ó Pai. Que a Tua presença seja real, seja verdadeira, seja notória neste lugar, ó Pai. Que tudo aquilo que tenta desviar a nossa atenção, Senhor amado, de Ti, ó Deus, não prevaleça nesta manhã. E que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro com cada vida, com cada servo, com cada família, Senhor amado, nesse dia. Esses que aqui estão, aqueles que estão assistindo pela live, ou que vão assistir, Senhor, posteriormente, ó Pai, que a graça do Senhor alcance a cada vida e que, ó Deus, a Tua palavra faça aquilo, Senhor amado, pelo qual ela tem um propósito, Senhor, que é transformar as nossas vidas, ó Pai, e nos fazer melhores a cada dia. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Glória a Deus. Vamos à palavra? Abre aí em Salmo 30, o versículo 5. Acabamos de cantar nesta manhã essa palavra. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesta manhã. Salmo 30, versículo 5. Amém? Diz assim: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Essa é a palavra do nosso Deus para as nossas vidas esta manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria certamente virá ao amanhecer. É o que o Senhor tem para a sua vida. Nós passamos por muitos momentos de tristeza, de dor, de ansiedade, de angústia. Esses dias de medo, será que ele vem só para o homem que não serve a Deus ou vem também para a minha vida e para a sua vida? Será que nós estamos nessa terra e nós estamos alheios a tudo que vai acontecer nesse nosso caminhar? Não. O sol, ele nasce tanto para os bons como para os ruins. O sol nasce tanto para aqueles que servem como para os que não servem ao Senhor. O dia mau chega para mim, o dia mau chega para você. Mesmo que você esteja todos os dias da sua vida buscando o Senhor, vai ter dia que você não vai ter vontade de levantar da cama. Vai ter dia que você vai olhar a situação que você está enfrentando e você vai falar: Senhor, eu não tenho mais como lutar. Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Senhor, eu não tenho mais força, eu não tenho mais ânimo. Isso quer dizer que você não tem Deus na sua vida? Não. Isso quer dizer que você é humano. E que você está nessa terra. O Senhor não nos enganou. Ele disse que nós passaríamos por aflições. Mas o Senhor disse que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu. E se Ele venceu, Ele deu para nós todas as coisas quando nós nos achegamos a Ele. Então a gente não deve se preocupar com o dia mau, a gente não deve estar prostrado no dia da dificuldade. Porque eles vão vir, eles vão acontecer sim. Mas nós temos o nosso Deus. Vamos abrir lá em Eclesiastes 7:14. Eclesiastes 7, versículo 14. Nós vamos ver que o dia mau ele vem. Existem dias bons e existem dias ruins. Mas todos eles foram feitos pelo Senhor para um propósito em nossas vidas. Amém? Eclesiastes 7:14 diz assim: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o futuro. A gente é muito assim, né? A gente quer saber o que vem amanhã, a gente quer saber, a gente quer programar a nossa vida toda certinha. Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, eu vou fazer isso, eu vou por esse caminho. Mas o Senhor diz que tanto o dia bom quanto o dia ruim foi feito por Ele. E aí Ele diz que a gente deve
ficar bem, comemorar, ficar feliz quando o dia for bom. Mas quando for ruim, o que o Senhor nos manda fazer? Considere. O que nós precisamos fazer quando chegar o dia ruim? Largar tudo, se deitar e falar: Senhor, eu não consigo mais. Não considere, busque a presença do Senhor. Ore, fale com Deus, clame a Ele. Fala: Senhor, está difícil, me ajuda porque eu não estou conseguindo. Senhor, eu não sei o que fazer, por onde eu tenho que ir, o que eu devo fazer. Busque a presença do Senhor quando o dia ruim chegar. Se alegre com o Senhor quando estiver tudo bem. Nós temos muita facilidade em buscar o Senhor quando tudo vai bem, né? Quando a nossa casa está bem, quando a nossa família está bem, os nossos filhos não estão dando trabalho. A gente vem feliz adorar ao Senhor. A gente vem cheio de ânimo na presença do Pai. Mas quando bate o dia ruim na nossa porta, a gente quer se prostrar. A gente quer se esconder no quarto. A gente quer se prostrar e não levantar mais. Você tem que adorar quando estiver bem, mas principalmente quando o dia for ruim. Porque o Senhor está contigo também nesses dias. Ele não te abandona. Qual é o pai que abandona o seu filho quando ele mais precisa? Pelo contrário, né? Muitas vezes os filhos falam assim: você prefere tal filho, ou você puxa o saco mais do outro. Não, geralmente os pais gastam mais tempo, mais energia com aqueles que precisam mais, que dá mais trabalho, porque eles precisam de mais aconselhamento. E por que a gente acha que Deus vai nos abandonar no momento da dificuldade, no momento da luta? Nós vamos enfrentar sim esses dias, mas o Senhor, Ele quer que você tenha certeza que em todos eles Ele está com você. Em todos os dias de luta, de dificuldade, de angústia, de incerteza, de dúvida, o Senhor está no comando da sua vida. Ele está conduzindo os teus passos, Ele tem direção para você. Mas você precisa saber em quem você tem crido. Você precisa saber que o Senhor, Ele é o mesmo de ontem, de hoje, e Ele vai ser eternamente. Lá diz em Hebreus, Ele é o mesmo. Ele fez grandes sinais e grandes maravilhas outrora, e Ele continua fazendo nos nossos dias. Não mudou, o nosso Deus não muda. O que muda é a nossa posição diante da dificuldade que a gente enfrenta. Se você buscar o Senhor, se você clamar, se você se derramar na presença dEle, Ele vai fazer. Como Ele fez na vida de Jó. Jó creu. Muitos dizem que Jó foi valente, que Jó foi forte, que Jó não murmurou. Mas se você for ler o livro de Jó, você vai ver que ele murmurou e muito. Porque ele estava sofrendo. Ele estava passando por momentos difíceis. E quem é que não ia murmurar no momento de dificuldade? Mas ele tinha bem certo no seu coração que, independente da circunstância, ele era Deus. E ele tinha poder para reverter toda a situação. Então, mesmo que você tenha enfrentado alguma situação e você tenha, por muitas vezes, falado: Senhor, não dá, eu não consigo, eu não quero. Você vai tomar hoje a posição de falar: Senhor, não, eu vou em frente, porque é o Senhor quem está à minha frente. E você vai alcançar a vitória do Senhor nesta manhã. Seja qual for o problema que você tem enfrentado. Qual é o choro? O que é que tem sido o motivo do seu choro nesses dias? Qual tem sido o motivo da sua preocupação nos dias de hoje? Aquilo que para você muitas vezes pode parecer nada, para mim pode ser algo muito grande. Nós estávamos conversando, eu e o Gleides, meu padrasto faleceu essa semana, e a minha mãe, ela não vai em velório nenhum, nunca foi. Não vai da mãe, não vai das irmãs, não vai de ninguém, ela tem medo, não vai. Algo que para nós é insignificante. Eu vou, eu ponho a mão no defunto, eu acaricio, até filmo. Eu não tenho problema com isso. Mas se for para mim entrar no elevador e ficar preso, eu morro. Pode tirar só o corpo de lá. Outras pessoas não têm dificuldade. Então, o que para mim é difícil não é a mesma coisa para você. Mas a gente tem que entender que nós somos pessoas diferentes. E a gente tem que agir com empatia para o nosso irmão. Aquilo que para mim é nada, para ele pode estar sendo algo muito difícil. Ontem nós falamos na reunião de homens e mulheres, né? Nós temos dificuldade de falar, de elogiar, de incentivar as pessoas. Nós assistimos um vídeo que diz que quando as pessoas morrem, nós levamos flores. Mas quando elas estão vivas, nós brigamos. Nós somos indiferentes. Nós não arrumamos um tempinho para ir tomar um café com a pessoa. Mas quando ela morre, a gente para tudo. A gente falta no serviço. E a gente vai lá fazer homenagem para aquela pessoa. Mas ela não pode mais ouvir. Por que não fizemos enquanto estava viva? Por que não falamos enquanto ela ainda podia nos ouvir? Nós precisamos fazer diferente. Nós precisamos mudar as nossas atitudes. Porque muitas vezes a pessoa está do nosso lado e a gente olha para ela, aparentemente ela está bem. Mas ela sabe o que está no seu interior. Ela conhece as suas lutas, as suas dificuldades.
E nós estamos aqui para ajudar, para incentivar, para levantar aqueles que estão caídos. Não para derrubar. No mundo já tem gente demais fazendo esse trabalho. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor não nos plantou nessa terra para isso. O Senhor nos chamou para colocar de pé aqueles que estão abatidos. E o Senhor conta com a minha vida e com a sua vida. Amém? Amém? Nós vamos fazer isso que o Senhor tem nos chamado a fazer. E os dias maus, eles vêm para todo mundo. Hoje mesmo eu estava refletindo enquanto eu fazia essa... Hoje não, né? Foi de madrugada. Eu estava até 1h pouco da manhã lá escrevendo ainda. E eu estava refletindo. O dia mau, ele vem para todo mundo. O dia difícil chega para mim, chega para você. E eu pude relembrar um pouquinho da minha infância. Enquanto eu estava preparando esta palavra. A minha infância foi uma infância muito difícil. Minha mãe teve 4 filhos com meu pai um alcoólatra. Muitas vezes os vizinhos iam bater lá na porta, olha, o Kiel está caído lá, vai buscar. E eu, criança, eu ia correndo, morrendo de vergonha, mas era meu pai. Aí eu corria, eu e os meus irmãos, alguns fugiam, né, os mais velhos. Nós íamos, e ele estava babando, às vezes com o nariz todo sujo. Nós trazíamos ele para casa. E a nossa infância foi muito difícil. Não tinha comida, faltava o básico. Roupa era só quando as pessoas nos davam. Roupa de Natal era uma vez no ano, quando conseguia comprar. E a gente ficava tão feliz quando chegava o Natal, porque a gente ia ganhar uma roupinha nova. A gente ia poder vestir algo melhor. A gente ia poder comer algo diferente. Foi difícil, foi de choro. Eu lembro de vezes que minha mãe repartiu um ovo com 6, porque depois veio meu padrasto também, e aí minha mãe teve mais 2 filhos, então nós éramos 6, 4 do meu pai, 2 do meu padrasto. E quando meu padrasto chega, aí já não tinha mais tanta fome, porque ele tinha um emprego bom e ele supria a casa. Mas aí as nossas dificuldades foram outras, não passávamos mais fome, mas tinham outras lutas bem piores. Quem já conhece aí um pouquinho da história já sabe, outra oportunidade eu posso compartilhar isso com vocês. Mas não foi fácil, não foi uma infância feliz. Não foi uma infância fácil. E eu lembro que até perto de casar, já adolescente, casei com 19, né? Novinha demais. Novinha, né? Casei com 19. E até perto de casar, eu levei surra do meu padrasto. Porque eu tinha uma vida muito difícil. E eu lembro que o pastor falava assim pra gente, o pastor Manuel na época, quando nós chegamos na igreja, eu e o Gleidson, nós éramos do mundo e chegamos para a igreja, e o Gleidson falava que não queria casar de jeito nenhum. O primeiro dia que ele chegou na minha casa, ele falou assim, eu não vou casar. Foi a primeira coisa que ele falou lá em casa. Eu não quero saber disso não. E aí nós começamos a ir para a igreja e o pastor começou a insistir que nós precisávamos casar, que nós precisávamos ter um propósito, né? E ele não queria muito. Mas Deus pegou, né? Porque era o propósito de Deus. E aí nós casamos com 19 anos e o Senhor transformou totalmente a minha história. Aqueles dias de luta, ficou no passado. São só lembranças. O povo fala assim, nossa, mas casou tão nova, eu estou com o Gleidson desde os 15. Foi a melhor coisa que o Senhor fez na minha vida. O tempo de choro, de luta, de sofrimento acabou. E o Senhor transformou os meus dias em dias felizes. E eu glorifico a Deus, porque aqueles dias difíceis, aqueles dias de luta, que eu chorei tanto, que eu fui humilhada, me fizeram ser quem eu sou hoje. Então eu agradeço a Deus por cada um desses dias, porque sem eles eu não estaria aqui. Sem eles eu não seria quem eu sou hoje. Jesus, ele é fiel e ele é completo em tudo que ele faz. Então ele nos ensina, permanece, está difícil, mas permanece, porque o dia vai amanhecer na sua vida. Não tem luta que dure para sempre, não tem choro que dure para a eternidade. O dia precisa amanhecer e ele vai amanhecer na sua vida. O dia vai amanhecer na sua vida porque ele é Deus. E em todos os dias de sofrimento ele está contigo. Ele está conduzindo a sua vida, amém? Um pouquinho de água para mim, por favor. Glória a Deus. Vamos voltar aqui? Aleluia. Nós vamos ver aqui na Bíblia algumas pessoas que tiveram dias difíceis, algumas situações que eles viveram e que teve choro, e que teve luta, e que teve sofrimento. Nós vamos aprender um pouquinho com a história de Lázaro.
das suas irmãs Marta e Maria. Não vamos ler porque é muito comprido o texto, mas está lá em João 11, de 1 a 46. Se você tiver o privilégio, faça essa leitura na sua casa, mas eu vou contar um pouquinho para você o que aconteceu aqui na história de Lázaro. Glória a Deus. Graças a Deus, esse aí é o que Jesus enviou para me libertar. Sou apaixonada pelo meu marido. Louvo muito a Deus pela vida dele. Esse aí foi o que, desde os 15, é ele que comprava shampoo, ele que comprava roupa, ele que fazia tudo. Depois dos 15 não me faltou nada, porque ele sempre supriu e até hoje ele é assim. Então é presente de Deus mesmo, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é fiel, meus amados. Aleluia. Diz lá em João 11, vem contar a história de Marta e Maria. Lázaro era irmão de Marta e Maria e ele adoece. E ele era um amigo íntimo, assim como as suas irmãs eram íntimos de Jesus. Só que Jesus tinha passado por um sofrimento, tinha querido apedrejar ele, então ele teve que sair dali daquele lugar e foi para outro. Só que Lázaro adoece. E o que as irmãs fazem? Mandam avisar Jesus. Jesus, o teu amigo está doente. Vem ver seu amigo porque ele está ali perecendo. E aí vão até Jesus e avisam a ele que seu amigo está doente. Só que Jesus não para naquele momento para atender a Lázaro. Ele estava fazendo outras coisas e ali ele continua. Só que passa e Lázaro falece. Lázaro morre. E aí as suas irmãs estão ali pranteando, chorando a morte de Lázaro. E aí Jesus chega, porque Jesus volta, Jesus retorna, mesmo correndo o risco de ser morto. Ele retorna a pedido de Marta e Maria. E quando ele chega ali para acudi-las, ele vê todo o povo chorando, todo o povo ali angustiado, sofrendo pela morte de Lázaro. E já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido. Quantos dias faz que você está sofrendo por algo que você tem buscado? Quantos anos faz que você tem orado pelo seu marido e ele ainda não se converteu? Quantos anos faz que você tem clamado pela vida do seu filho e ele não largou as drogas? Quantos anos faz que você tem clamado, Senhor, tira essa depressão, tira essa síndrome do pânico? Quanto tempo você tem clamado por um milagre e ele ainda não chegou? Na vida de Marta e Maria foram 4 dias de choro, de angústia, de sofrimento. Porque o seu irmão tinha morrido. Mas o milagre chegou, Jesus chegou. E Jesus chega hoje também na sua vida. O milagre chega hoje também para a sua vida, porque vai amanhecer para você nesse dia. E aí Jesus chega e ele olha para aquele povo e ele se comove. Jesus também chora. Então não é privilégio meu e seu chorar. Não é privilégio meu e seu sofrer. Jesus também teve esse sentimento. Ele chorou pelo seu amigo. E aí Jesus chega ali, chora e lamenta. E ele diz, onde está Lázaro? E aí o levam até Lázaro. Chegando no túmulo, Lázaro estava lá numa caverna. Tinha uma pedra na frente que tampava o túmulo. E aí Jesus diz, tirai a pedra. Porque Jesus tem poder para ressuscitar até os mortos. O pastor que fala, né? Quando eu vou no velório, eu ponho a mão e eu oro, porque eu tenho certeza que Deus pode. Deus pode fazer, se Ele fez outra hora, Ele faz ainda hoje. O que vai mover a mão de Deus é a minha fé e a sua fé. Porque Ele pode fazer todas as coisas, Ele não mudou. E aí Ele fala, tirai a pedra. E quando eles tiram a pedra, Ele chama Lázaro. Vem para fora. Vem para fora. Qual que é a pedra que tem impedido o seu milagre nesses dias? Qual que é a pedra que está dificultando você de ver a luz do dia? O que tem impedido você de confiar e de acreditar que Deus pode mudar essa situação da sua vida? Tira a pedra hoje. Tirai a pedra. Jesus fala, tirai a pedra. Ele não tira. Tirai a pedra. Você precisa ter esse passo de fé nessa manhã. Eu e você precisamos ter essa atitude. Porque o que é para nós fazermos, só nós podemos fazer. Jesus não vai fazer. Mas o que é sobrenatural, o que é impossível, Ele faz. Você tão somente precisa tomar a atitude e tirar a pedra. E você vai tirar nessa manhã.
Você vai abrir os teus olhos espirituais nesta manhã e você vai decretar a vitória do Senhor sobre a tua vida. Amém? Nós vamos tirar hoje a pedra que tem impedido nós de vivermos este milagre na presença de Deus. E aí eles tiram a pedra e ele chama Lázaro, vem para fora. E ali cessou o medo, a angústia, o sofrimento, o luto, que já era de 4 dias. Lázaro sai ainda todo enfaixado, e aí ele desata todos os laços, tudo que tem prendido ali Lázaro, o Senhor tira e Lázaro volta à vida. E aí a alegria voltou a reinar naquela casa. Lembra? Estava noite, estava frio, estava cheio de medo, de angústia, de tristeza. Mas Jesus chegou, e onde Jesus chega não tem como permanecer a tristeza, não tem como permanecer o luto, não tem como permanecer o dia mau, porque Jesus chega. E onde Ele chega, a tristeza tem que saltar de alegria, a tristeza tem que saltar na presença do Senhor. Aleluia! E cessou o sofrimento daquelas irmãs e daquele povo, e eles puderam glorificar o Senhor. Salmo 126, 5 e 6. Aleluia. Diz assim, Salmo 126, versículos 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Você está chorando, meu amado? Você está sofrendo? Está difícil? Você não tem enxergado dias melhores, é as suas lágrimas que têm regado sua vitória. Continua chorando, mas continua chorando e clamando na presença do Senhor, porque a sua lágrima vai regar e vai nascer e vai dar fruto, e você vai conseguir a vitória em nome de Jesus na sua vida. Continua clamando e chorando, mas vai semeando, porque quando a gente planta a semente, ela não dá do dia para a noite. Quando a gente lança a semente na terra, tem todo um preparo, tem todo um cuidado, tem toda uma disposição para que ela cresça e nós possamos colher aquele fruto. Então você está plantando. Esses dias difíceis têm um propósito na sua vida. Esses dias de luta têm um propósito para que você cresça e para que você seja melhor do que você foi ontem. O Senhor está com você nessa caminhada, amém? O Senhor está contigo. Outra pessoa que viveu e de forma real também o luto foi Davi. Davi, não vou ler também que é muito comprido, está lá em 2 Samuel, os capítulos 11 e 12, mas eu não vou ler. Davi, ele era rei, um rei poderoso, e aí o seu povo estava na guerra, era para ele ter ido para a guerra, mas ele não foi, ele ficou. E aí ele sobe no terraço, e ele olha lá no terraço, ele vê uma mulher bela, formosa, bonita, e aí os olhos de Davi já crescem. Aí o que Davi faz? Peca com essa mulher, porque Davi já era casado, essa mulher também era casada, mas aí Davi desejou essa mulher, ele vai lá e possui essa mulher casada. O seu marido estava na guerra, lutando a favor de Davi, mas Davi cresceu os olhos e eu sou rei, então eu posso, eu quero, então eu vou fazer. A gente tem que ter cuidado, aonde o Senhor tem não nos permitido colocar as mãos. E muitas vezes a gente acha, não, mas eu dou conta, eu vou lá. O preço depois é muito grande. E a gente vai ver aqui na vida de Davi o que aconteceu. E Davi toma aquela mulher, e aquela mulher engravida de Davi, enquanto seu marido está na guerra. E aí o que Davi faz? E agora? Eu sou rei, né? Eu sou bom, eu sou esperto, eu vou dar um jeito na situação, porque eu posso. Eu tenho fama, eu tenho riqueza, eu posso ter tudo o que eu quero, então eu vou dar um jeito na situação. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, não vigiou e deixou contaminar a sua vida por causa de uma mulher. Ele tinha as mulheres que ele quisesse, ele não precisava daquilo, mas ele se deixou abater, se deixou levar naquela situação. E aí ele pensa, o que eu vou fazer agora para resolver essa situação? Já sei. Aí ele chama o comandante do exército dele e fala assim, faz o seguinte, pega Urias, porque Urias é o marido daquela mulher que eu tive com ela, pega ele, coloca ele na frente da batalha, porque na hora que vocês avançarem na batalha, eu tenho certeza que ele vai ser ferido e vai ser morto. E aí os meus problemas estão resolvidos. E assim Davi fez, deu ordem ao seu comandante, e assim o comandante fez.
pegou Urias e colocou à frente da batalha. E ali no meio daquela guerra, Urias morre. E aí vem a mensagem para Davi, ó, tá feito, Urias está morto. Aí a mulher de Urias lamenta, sofre pelo marido que está ali morto. E aí, passado o tempo de luto, Davi vai e chama aquela mulher e leva ela para sua casa. E toma ela como mulher. Porque agora o caminho está livre. Não tem mais o seu marido, agora eu posso fazer do jeito que eu quero. Então, Davi leva Betseba para sua casa. E a tem como mulher. E ela está grávida de Davi. Só que aí o Senhor sabe que aquilo não é certo. O Senhor estava vendo tudo o que estava acontecendo. Muitas vezes a gente faz as coisas pensando que ninguém sabe, né? Ah, isso aqui eu vou dar uma mentidinha aqui, mas ninguém vai perceber. Vai dar tudo certo. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Mesmo que ninguém esteja observando, quem é mais importante está vendo todos os nossos passos. E nada daquilo que a gente faz vai sair impune. Tudo que nós fazemos tem uma consequência na nossa vida. Por isso nós precisamos buscar a sabedoria de Deus. E aí o Senhor manda Natan repreender Davi e mostrar para ele o seu pecado, porque ele estava numa cegueira tão grande que ele não enxergava o seu erro. Era só o que ele queria, ele era motivado por aquilo que ele queria, então ele não enxergava mais nada. O temor do Senhor ficou de lado, tudo ficou de lado. Mas o Senhor manda Natan repreender Davi. E Natan chega para Davi e fala, olha, existia um homem, ele conta ali uma parábola, uma história bem bacana, eu quero que você lê em casa, né? Eu sei que você não vai ler, mas eu quero. Leia, busca, que é uma leitura bem interessante. E aí Natan conta ali uma história para Davi e fala assim, olha, você pecou. E Davi se entristece. E aí Davi reconhece que ele pecou. E ele pede perdão. E o Senhor perdoa Davi. Assim é conosco. Quando nós fazemos algo errado, nós devemos nos colocar na presença de Deus e pedir perdão. Senhor, eu errei, eu falhei, mas eu quero continuar, me perdoa para que eu possa prosseguir. Davi fez isso, mas a consequência do pecado de Davi não foi tirada. Deus o perdoou. Deus falou, você não vai morrer, mas a consequência vai vir. A espada vai estar constantemente embaixo da tua casa. Aquilo que você fez escondido, eu vou fazer com você, mas vai ser em público. E você vai conhecer que eu sou Deus, porque ele fez algo errado. E aí o que acontece? Deus fala para Davi, ó, esse filho que está no ventre vai morrer, porque ele veio através de um pecado. E aí Davi se desespera. E aí a criança adoece, e Davi se desespera, ele entra em desespero, e ele se coloca dentro de um quarto e começa a clamar a Deus. Mas Deus falou que o menino ia morrer, mas ele cria, ele sabia que Deus podia reverter a situação. E aí ele se tranca dentro daquele quarto, e ele jejua, e ele ora, e ele clama, e ele chora na presença do Senhor, para que o Senhor salvasse a vida daquela criança. E aí vai passando os dias, e Davi ali dentro daquele quarto, orando e clamando e suplicando pela vida daquela criança. E a criança falece. E aí os seus empregados ficam com medo de chegar até Davi e dizer, olha, a criança faleceu. Porque eles pensaram assim, ele já está assim, tão abatido com a criança viva, o que vai ser se eu chegar para ele e falar que a criança morreu? E aí Davi vê eles cochichando e ele já sabe, ele entende o que aconteceu. E aí ele fala, a criança morreu? E aí anunciam a ele sim. Aí ele se levanta, tira as roupas velhas, sujas que ele estava ali, toma um banho, se arruma, senta na mesa e vai comer. Aí eles se espantaram, oxe, como assim? Você estava aí abatido, clamando, chorando, e agora que a criança morreu, você está bem, você se levanta? Tem um ensinamento para as nossas vidas aqui, meu irmão. Quem passa pelo luto sabe o quanto é sofrido, né? Quem perde alguém que ama, sabe o quanto é dolorido. Quanto machuca o coração da gente. Eu lembro quando meu pai faleceu, a Giovana acho que tinha uns 5 anos, e eu tinha certeza tão grande no meu coração que meu pai não ia morrer sem aceitar Jesus, porque eu orava constantemente para o Senhor para salvar o meu pai, porque ele continuou a vida dele toda, depois separou da minha mãe, continuou na bebida, e bebia assim de ficar caído, ele era extremo, bebia e fumava. Mas a minha oração sempre foi, Senhor, salva meu pai, eu não quero ver o meu pai falecer sem entregar a vida dele a Ti. E eu lembro que eu estava na igreja, num culto de oração. Quando eu cheguei em casa, Gleidson estava sentado na mesa e ele falou, seu pai faleceu. Para mim aquilo não fazia sentido. Eu falei, Senhor, mas como? Ele não aceitou o Senhor. Como que ele faleceu? Em minha oração,
Eu estava na sua casa agora mesmo, de joelhos, clamando pela vida dele para que ele fosse salvo. E hoje eu recebo a notícia que ele faleceu. Eu não me conformava, falando, Senhor, tem misericórdia. Mas Deus é Pai, Ele comanda todas as coisas da nossa vida. A gente acha que tem que ser do nosso jeito, da forma que a gente quer. A partir daquele dia, eu caí num sentimento de depressão muito profundo. Eu passei a ficar doente constantemente. Tinha muitas gripes, porque a tristeza invadiu meu coração. Mas eu tenho certeza de que ele teve tempo de ter a sua vida entregue nas mãos do Senhor, porque ele faleceu ainda em casa. Deu um ataque, ele estava num tratamento de câncer. E aí deu lá algo e ele faleceu. Mas quando chegaram lá, ele estava com o pé, tentou sair da cama. Eu tenho certeza que não foi, que o Senhor teve oportunidade. E aí, olha, como é importante a gente ter sabedoria, meus irmãos. O irmão do meu pai, ele é pastor. E ele foi fazer o funeral. O pastor onde estava comentando que ele vai nos funerais, ele aproveita para falar de Jesus. Porque é um tempo que a pessoa está aberta para ouvir de Jesus. O dia de luto é bom para que a gente possa refletir. É o momento que a gente deve pregar a palavra do Senhor, sim. E esse irmão do meu pai, ele era pastor. E ele estava ali no meio de um monte de gente que não era convertida. E as palavras dele agora vocês precisam fazer algo e aceitar Jesus. Porque o que não quis, agora ele escolheu o caminho dele. Ele não quis. Agora não tem mais o que fazer. E para a família que estava ali ouvindo isso? E para os filhos que estavam ali ouvindo que ele estava condenado ao inferno? Isso é sabedoria de alguém que está num velório? Como que ele ia alcançar? E tinha uma tia minha que ela não era convertida e ela xingava, porque ela não estava se conformando com aquilo que ele estava falando. Não, a gente não sabe. No último momento ele pode ter tido a oportunidade. Jesus resgatou a vida dele. Essa é a minha esperança. E essa foi a minha oração em todo o tempo. Então eu sei que Deus é fiel. O ladrão da cruz, bastou uma palavra, Senhor, eu creio, e ele foi salvo. Quem somos nós para determinar quem é que Deus salva e quem é que Deus leva para o inferno? Nós só temos a obrigação de orar e clamar por essas vidas, o resto é com Deus. Então a gente precisa crer e a gente precisa testemunhar o Senhor para a vida das pessoas. Mas o dia de luto vem para todo mundo. E eu lembro que eu passei por esses momentos, eu ficava muito doente, eu ficava numa tristeza. E antes eu nunca tinha pensado em morrer, mas depois que meu pai morreu, eu comecei a considerar. Agora talvez eu tenha motivo, Senhor, para querer morrer. Porque antes eu nunca tinha pensado. Isso é depressão, é sentimentos ruins que vêm no nosso coração. E aí eu estava me abatendo. E teve uma hora que eu falei, não, Senhor, eu preciso reagir. Eu tenho minhas filhas, eu tenho meu marido, eu preciso reagir. Então o luto também ele precisa cessar, meu amado. É difícil? É. Você nunca mais vai ver aquela pessoa. Você nunca mais vai falar com ela. Mas você precisa reagir. Você precisa transformar o seu luto em luta. Porque você ainda tem vida. E se você está aqui ainda é porque o Senhor tem propósito nisso. Porque se fosse para você ir, o Senhor tinha te levado. Então a gente precisa transformar aquilo que dói em nós em luta para alcançar outras vidas, para que outros sejam salvos, para que haja transformação da vida de outras pessoas. E aí eu me levantei porque eu entendi isso, Senhor. Amém. O Senhor é Deus. O Senhor é dono da vida e da morte. Eu vou prosseguir. Então isso aqui fica um ensinamento para a minha vida e para a sua vida, assim como Davi fez. Depois que o seu filho morreu, ele levantou. E olha o que acontece aqui, ó. Não há noite que dure para sempre, é a palavra. Não tem choro que dure para sempre. Então mesmo de uma situação ruim, Deus pode fazer algo maravilhoso. Mesmo de uma situação de morte, como foi do filho de Davi, Deus pode fazer algo grande. Por quê? Porque o filho de Davi morre, mas ele se levanta, ele se recompõe, ele vai até Betseba, que é aquela mulher que teve toda essa situação, e ali eles têm uma noite, e ela engravida novamente. E quem é que nasce? Salomão, o grande e maior rei da história que a gente conhece. Salomão, então de algo que era para ser maldição, Deus transforma em bênção, por amor. Deus transforma. Então aquilo que você está olhando hoje, falando, Senhor, isso aí não tem como, o Senhor pode mudar essa situação, o Senhor pode reverter, o Senhor pode fazer grandes coisas. Aquilo que você olha e fala que não tem mais jeito, Ele é Deus, nós precisamos tão somente confiar nele. É Ele quem determina, é Ele quem faz todas as coisas.
Salomão foi o maior rei que teve na história. E ele veio de Betseba e de Davi depois dessa situação tão difícil que eles enfrentaram. Qual que é a sua situação difícil? Coloca na presença do Pai nesta manhã. Coloca para o Senhor, porque Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que nós precisamos. E Ele vai sim responder em nome de Jesus. Mais uma situação para a gente fechar aqui. Estou falando demais já, né, pastor? Ele falou assim, 20 minutos. Pode falar. Amém. Mais uma situação está lá em Mateus 26, do 36 ao 45. Esse eu quero ler para a gente. Amém? Mateus 26, do 36 ao 45. Que foi a situação quando Jesus estava no Getsemane. Jesus era Deus, né? Estava lá no céu com Deus, se fez homem, veio à terra para um propósito. E aí quando ele vai para o jardim do Getsemane, ele tem um propósito a cumprir e ele sabia qual que era o propósito, de morrer na cruz em favor da minha vida e da sua vida. Mas nós vamos ler aqui o que acontece. Mateus 26, de 36 a 45. Olha isso aqui, senão não vai. Amém. Vamos lá. Diz assim: Jesus no Getsemane. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levantando consigo a Pedro e a 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste. A minha alma está Peraí que eu perdi aqui. 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. O que acontece aqui? Jesus está angustiado. Mais uma vez, né? Nós vimos que Jesus ficou triste quando ele viu Lázaro morto. E aqui no Getsemane, quando ele está próximo de ser entregue na cruz do Calvário, ele se angustia novamente. E ele vai até um monte, e ele chama os seus amigos para ir com ele, para orar, para clamar, para buscar. Quantas vezes nós buscamos apoio em pessoas e não vem? Quantas vezes nós olhamos para as pessoas e achamos que é dela que vai vir a solução para o nosso problema? Mas muitas vezes até uma oração nos é negada. Muitas vezes não tem quem possa chorar conosco. Muitas vezes não tem quem se importe, quem sinta aquilo que eu estou sentindo. Empatia, a gente precisa ter mais empatia, se colocar no lugar do outro. Sentir aquilo que o outro está sentindo. E aí Jesus chama eles para ir orar juntamente com ele, porque ele estava angustiado, ele sabia tudo que ele ia sofrer ali na cruz do Calvário. E aí seus amigos dormem. E aí Jesus vai até Deus e fala: Senhor, eu sei o que vai acontecer, eu conheço o propósito, eu sei pelo que eu vim aqui. Mas se for possível, afasta de mim este cálice. E ele volta e encontra de novo seus amigos dormindo. E ele volta a orar, ele volta na presença do Pai: Senhor, eu sei que é difícil, contudo faça a tua vontade na minha vida. Você já orou assim? Você já colocou na presença do Senhor a sua vida? Você confia no Senhor ao ponto de dizer: Senhor, faça a tua vontade.
Muitas vezes a gente ora, mas a gente não pede a vontade do Senhor porque a gente tem medo da resposta de Deus. E a gente precisa confiar. Se você é filho, você precisa confiar. Porque a vontade de Deus, mesmo que não seja aquilo que você quer, é a melhor para a sua vida. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que lá na frente vai ser bênção ou vai ser maldição para a sua vida. Ele sabe. Nós não, nós achamos que sabemos todas as coisas. Nós queremos do nosso jeito, da forma que a gente acha que vai dar certo, que vai ficar tudo perfeito. Mas Deus sabe o amanhã. O meu amanhã, eu preciso entregar nas mãos de Deus. Porque Ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Amém? E aí Jesus ora mais uma vez e Ele volta para os seus discípulos. Em Lucas 22, 44, não precisa abrir não. Diz, enquanto Jesus estava ali no monte do Getsemane, orando e clamando a Deus, ele suava, ele transpirava, com certeza ele estava chorando na presença de Deus, porque ele estava angustiado, ele estava abatido. Diz lá em Lucas que ele suava e caía como gotas de sangue do seu corpo. Sangue. O sangue que foi vertido ali na cruz do Calvário em favor da minha vida e da sua vida. Foi por mim e foi por você. Ele sofreu toda aquela angústia, todo aquele sofrimento. Mas qual foi a recompensa de Jesus? Você está aqui nesta manhã. Essa foi a recompensa e para Jesus valeu muito a pena porque Ele fez muitos filhos. Ele fez muitos filhos de Deus através da obra dele ali na cruz do Calvário. Então Ele foi para o seu martírio. Ele morreu na cruz. Ele padeceu, Ele sofreu, Ele foi humilhado. Mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, Ele não está mais na tumba. A tumba está vazia porque o nosso Senhor ressuscitou. E Ele trouxe hoje a vitória para a sua vida, porque você tem buscado esse Deus. Ele tem vitória para mim e para você. Durou para Jesus um tempo, da sexta até o domingo que Ele ressuscitou. Ele ficou morto, mas amanheceu. Amanheceu para Jesus. E hoje amanhece na tua vida, hoje amanhece para você também. Porque o sangue já foi derramado ali na cruz em favor da sua vida, o preço já foi pago. Não tem mais nada que nós precisamos fazer além de crer e buscar a presença de Deus. Ele pagou o preço de sangue pela minha vida e pela sua vida. E você precisa confiar, meu irmão. Abre aí Mateus 11, 28 para a gente encerrar. Mateus 11, 28. Essa é uma passagem que eu amo demais. Mateus 11, 28. Diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde na presença do Senhor. Vem na presença do Senhor, porque é ela que pode trazer solução para a sua vida. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, vinde na presença do Senhor. A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O que isso significa? Que eu posso estar vivendo dias tristes, dias de angústias, dias de sofrimento, mas eu não dependo desses dias para ser feliz, porque a minha alegria está no Senhor. A alegria do Senhor é a minha força. E é através do Senhor que eu vou vencer. Então mesmo que você esteja vivendo dias difíceis, creia, porque o Senhor vai fazer amanhecer na sua vida. E esse choro vai cessar. Lá em Apocalipse diz que Ele vai enxugar os nossos rostos toda lágrima, todo sofrimento. Não haverá mais tristeza, não haverá mais luto, não haverá mais dor. Vai cessar todo o sofrimento das nossas vidas, porque Ele é Deus. Vinde à presença do Senhor. Se derrama na presença do Pai nesse momento.